Um assento roubado, uma CEO negra e um passageiro branco arrogante se tornam o epicentro de um confronto que ninguém esperava testemunhar naquele voo comercial. Em questão de segundos, a aeronave que deveria decolar é subitamente impedida, enquanto todos os passageiros observam atônitos a situação se desenrolar diante de seus olhos. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Mariana Souza entrou na cabine da primeira classe do Aeroporto Internacional de Guarulhos com a postura de quem comanda impérios. Seus saltos ecoavam pelo corredor enquanto caminhava com a confiança adquirida em anos, liderando uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. A bolsa de couro italiano reluzia sob a luz suave da cabine, um presente que dera a si mesma quando fechou seu primeiro contrato de 100 milhões. Após uma semana exaustiva de reuniões em São Paulo, ela ansiava por aquelas 5 horas de voo até Manaus, onde finalmente poderia relaxar antes de retornar à rotina frenética de CEO. Verificou novamente seu cartão de embarque, assento 3A, janela. Perfeito para admirar o pôr do sol enquanto sobrevoavam a imensidão verde da Amazônia. Ao localizar sua fileira, Mariana franziu o senho. Um homem branco de meia-idade, vestindo um terno cinza impecável, porém com expressão arrogante. Havia estendido uma manta sobre 2 poltronas, incluindo a dela, e colocado sua maleta executiva justamente onde ela deveria sentar. Com licença, senhor. Creio que o senhor está ocupando meu assento, disse Mariana com voz firme, mas educada, apontando para o número gravado acima. O homem mal ergueu os olhos de seu tablet. Preciso desse espaço todo para descansar, disparou ele, como se o avião lhe pertencesse. Há outros lugares disponíveis na classe econômica, completou, fazendo um gesto displicente com a mão, sem sequer olhar diretamente para ela. Mariana sentiu o sangue ferver nas veias. Não era a primeira vez que enfrentava situações assim. Pessoas que presumiam, apenas por sua aparência, que ela não pertencia àquele ambiente. Em seus 15 anos de carreira executiva, aprendera a reconhecer aquele olhar. A descrença velada de que uma mulher negra pudesse ocupar legitimamente um assento na primeira classe. Sinto muito, mas não vou para a classe econômica, respondeu, mantendo a compostura que a fizera chegar ao topo. Este é meu assento reservado, e o senhor não tem direito de ocupá-lo. Sua voz não demonstrava raiva, apenas a certeza inabalável de quem conhece seus direitos. O homem finalmente olhou para ela, com uma expressão que misturava surpresa e desdém. Ajeitou-se na poltrona, sem fazer qualquer movimento para liberar o espaço. Você realmente não vai querer criar problemas, murmurou, quase como uma ameaça. Mariana manteve a calma, mas seus olhos queimavam por dentro. Respirou fundo, contando mentalmente até 3 antes de falar. Esse é o meu assento, declarou com firmeza, mostrando o cartão de embarque como uma carta de autoridade. Seus dedos seguravam o documento com tanta força que suas unhas impecavelmente feitas pressionavam contra o papel. O homem, um senhor de meia-idade com cabelos grisalhos e terno caro, nem se dignou a olhar para o bilhete. Continuou confortavelmente instalado na poltrona de classe executiva que não lhe pertencia, mexendo em seu celular como se Mariana fosse invisível. Depois de alguns segundos de silêncio calculado, ele respondeu com um tom de desprezo que parecia ensaiado. Você deve ter errado de classe. Gente como eu merece esse conforto. Encontre outro lugar. A frase pairou no ar como veneno. Mariana sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a postura impecável que a tinha levado ao cargo de CEO. O silêncio na cabine ficou pesado, quase palpável. Outros passageiros que embarcavam pararam para observar a cena, alguns desviando o olhar constrangidos, outros encarando diretamente. Uma jovem, 2 fileiras atrás, discretamente, sacou o celular e começou a filmar. Logo, outros 3 passageiros fizeram o mesmo,
como se instintivamente soubessem que estavam diante de algo maior do que uma simples disputa por poltrona. Uma comissária de bordo aproximou-se, percebendo a tensão crescente. "Posso ajudar em algo?" perguntou com um sorriso profissional que não alcançava seus olhos preocupados. Mariana virou-se para ela, mantendo a dignidade intacta. Antes que pudesse responder, o homem interrompeu. "Não há problema algum. A senhora aqui está confusa sobre seu lugar." Ele sorriu. Um sorriso que não demonstrava gentileza, mas sim a certeza de quem raramente era contrariado. Mariana ajustou o blazer perfeitamente cortado e olhou diretamente nos olhos da comissária. "Tenho o bilhete do assento 7A, que é exatamente este onde o senhor está sentado", explicou com voz controlada. "E não estou confusa sobre meu lugar. Nem neste avião, nem no mundo. Não era apenas uma briga por um lugar. Era uma batalha por dignidade." Mariana, CEO da companhia aérea responsável pelo próprio voo, sabia que não podia recuar. Cada centímetro daquele assento representava anos de luta contra preconceitos, portas fechadas e vozes que insistiam que ela não pertencia àquele mundo. Seu coração batia acelerado, mas sua respiração permanecia controlada, uma técnica que aprendera nos inúmeros momentos em que precisou manter a compostura diante de situações semelhantes. Ela olhou para ele com serenidade, mas sua postura não deixava dúvidas. Aquela mulher não era uma passageira comum. Era quem dava as cartas ali, e não aceitaria ser diminuída. O homem, que se apresentara como Alberto, parecia genuinamente surpreso com a resistência. Provavelmente estava acostumado a que as pessoas cedessem diante de sua insistência ou intimidação. "Senhor, vou repetir uma última vez", disse Mariana, mantendo o tom firme, mas sem elevar a voz. "Este é o assento 32A, reservado em meu nome. O seu bilhete indica o 32C. Por favor, ocupe seu lugar designado." Alberto ajeitou o paletó caro e olhou ao redor, como se buscasse apoio dos outros passageiros. Encontrou apenas olhares curiosos e alguns celulares discretamente apontados na direção deles. A comissária de bordo, Renata, aproximou-se novamente, visivelmente desconfortável. "Algum problema que eu possa resolver?" perguntou, alternando o olhar entre os dois. "Sim", respondeu Alberto antes que Mariana pudesse falar. "Esta senhora está confusa quanto ao seu lugar e está sendo teimosa. Poderia verificar, por favor?" Renata hesitou por um segundo, olhando para Mariana. Um lampejo de reconhecimento passou por seus olhos, mas manteve o profissionalismo. "Posso ver seus cartões de embarque, por gentileza?" Mariana entregou os seus sem hesitar. Alberto remexeu no bolso, demorando propositalmente, como se ganhasse tempo para pensar. Quando finalmente apresentou seu cartão, Renata confirmou exatamente o que Mariana havia dito. "Senhor, seu assento é o 32C, corredor. A senhora está no lugar correto." Alberto não se moveu. Ao invés disso, inclinou-se ligeiramente para Mariana e murmurou algo que apenas ela pôde ouvir. Seu rosto, até então sereno, endureceu momentaneamente. Aquelas palavras haviam atravessado a armadura profissional que ela construíra ao longo dos anos. Foi nesse momento que Mariana tomou uma decisão. Não era apenas sobre um assento na janela. Era sobre respeito, sobre limites, sobre não permitir que situações como aquela continuassem acontecendo. Com um gesto discreto, chamou Renata novamente. "Senhor, o assento 1A é meu. Tenho a reserva aqui." Com voz firme, Mariana exibiu o celular para todos verem, o bilhete digital brilhando na tela. Ela havia checado 3 vezes antes de embarcar. Primeira classe, assento 1A, corredor. Não havia margem para erro. O homem, identificado pelo crachá como o Eduardo Martins, cruzou os braços e riu. Um riso seco, carregado de desdém. "Você não pertence a esse mundo?"
Arrume outro canto. As palavras ecoaram como um soco seco, arrancando murmúrios indignados dos outros passageiros. Mariana sentiu o sangue ferver nas veias. Aos 42 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ela já havia enfrentado incontáveis situações de preconceito. Mas a audácia daquele homem a deixou momentaneamente sem palavras. Perdão? Foi tudo que conseguiu dizer, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Olha, moça, deve haver algum engano. Eduardo falou mais baixo, percebendo os olhares ao redor. Este assento custa mais de 10 mil reais. Você realmente acha que eu posso pagar? Sim, Sr. Martins, eu posso. Mariana recuperou a compostura, ajustando o blazer impecavelmente cortado. E não apenas posso como paguei. Este é meu assento. Uma aeromoça aproximou-se, atraída pela tensão crescente. Algum problema aqui? Este homem está no meu lugar e se recusa a sair, explicou Mariana, mantendo a calma profissional que a caracterizava em reuniões de crise. Eduardo revirou os olhos. Ela deve estar confusa. Provavelmente comprou passagem para a classe econômica. A aeromoça estendeu a mão. Posso ver seus bilhetes? Por favor? Mariana entregou seu celular, enquanto Eduardo remexia no bolso do paletó, visivelmente irritado. Ele finalmente sacou um bilhete amassado. A aeromoça examinou ambos os documentos com atenção. Seu semblante mudou sutilmente, e ela se virou para Eduardo. Senhor, sinto informar que o assento 1A realmente pertence à senhora Mariana Oliveira. O senhor está alocado no 2C. Eduardo ficou vermelho. Isso é ridículo. Deve haver algum erro no sistema. Não há erro algum, insistiu a aeromoça. Por favor, dirija-se ao seu assento correto para que possamos prosseguir com a decolagem. Os passageiros ao redor observavam a cena com interesse crescente. Uma senhora idosa sentada próxima murmurou algo para sua companheira de viagem, que assentiu em concordância. Eduardo permaneceu imóvel, como se esperasse que a situação magicamente se resolvesse a seu favor. Mariana sentiu o sangue ferver em suas veias, mas anos de reuniões corporativas hostis haviam lhe ensinado a controlar suas emoções. Respirou fundo, endireitou a postura e fixou seu olhar diretamente nos olhos de Eduardo. Aquele olhar, que já havia feito diretores recuarem durante negociações difíceis, agora estava voltado para o homem que tentava usurpar seu lugar não apenas no avião, mas simbolicamente no mundo que ela havia conquistado com tanto esforço. Ao redor, os passageiros perceberam a tensão crescente. Como se fosse um reflexo condicionado da era digital, diversos celulares surgiram, apontados para a cena. Mariana notou pelo canto do olho as luzes vermelhas de gravação piscando. Aquilo não era mais um conflito privado. Tornara-se um espetáculo público que seria julgado nas redes sociais antes mesmo que o avião decolasse. Senhor, este é meu assento. Está claramente indicado no meu cartão de embarque, disse ela, com voz calma, mas firme, estendendo o documento. Eduardo Mendes era uma figura conhecida nos círculos financeiros. Como presidente da Apex Investimentos, uma das maiores corretoras do país, seu rosto frequentemente estampava revistas de negócios e programas econômicos. Nascido em berço de ouro, educado nas melhores instituições, Eduardo navegava pela vida com a certeza de quem nunca precisou justificar suas escolhas ou enfrentar consequências reais. Olha, eu realmente preciso desta fileira. Tenho uma reunião importante assim que pousar e preciso trabalhar durante o voo. Respondeu ele, sem se mover um centímetro, como se sua necessidade automaticamente superasse qualquer direito dela. Algo na tranquila determinação de Mariana, porém, pareceu desestabilizá-lo momentaneamente. Talvez fosse o fato de que, diferentemente de muitas pessoas com quem lidava, ela não demonstrava o menor sinal de intimidação. Seus olhos revelaram uma breve hesitação.
quase imperceptível para quem não estava acostumado a ler pessoas em negociações de alto risco. Tenho certeza que sua reunião é importante, continuou Mariana, mantendo o tom profissional. Assim como os compromissos que tenho agendados, por isso reservei este assento específico com antecedência. A comissária de bordo se aproximou, atraída pela crescente tensão e pelos murmúrios dos passageiros ao redor. Eduardo ajeitou-se no assento, como se reafirmasse sua decisão de não sair. O confronto silencioso entre os dois executivos havia apenas começado, e nenhum parecia disposto a ceder. Senhor Martins, peço respeito. Estou apenas reivindicando o que é meu de direito, disse Mariana, agora com a atenção de toda a cabine voltada para ela. Sua voz, firme mas controlada, ecoou pelo corredor estreito do avião. Eduardo fingiu não ouvir, esticando-se ainda mais sobre os dois assentos e lançando um olhar de desprezo para a aeromoça que se aproximava, como se desafiasse qualquer autoridade a contrariá-lo. Cruzou os braços sobre o peito e virou o rosto para a janela, numa demonstração infantil de teimosia. Senhor, preciso que o senhor retorne ao seu assento designado imediatamente, disse Camila, a aeromoça, com uma voz que tentava equilibrar firmeza e cordialidade profissional. Estamos prestes a iniciar os procedimentos de decolagem. Não vou a lugar nenhum, respondeu Eduardo, sem sequer olhar para Camila. Paguei caro por esta passagem e não vou sentar ao lado do banheiro só porque alguém acha que tem mais direitos que eu. Mariana respirou fundo, tentando manter a compostura. Como CEO da Nexus Tecnologia, estava acostumada a lidar com homens difíceis em salas de reunião, mas nunca esperou enfrentar tamanho desrespeito em público. Os outros passageiros começavam a cochichar entre si, alguns filmando discretamente com seus celulares. Senhor Martins. Mariana tentou novamente, inclinando-se ligeiramente para que apenas ele pudesse ouvi-la. Tenho uma reunião crucial em São Paulo em poucas horas. Por favor, não torne isto mais constrangedor do que já é. Eduardo soltou uma risada seca. Constrangedor? Constrangedor é ver como algumas pessoas chegam a certos cargos hoje em dia. Aposto que sua reunião crucial é só mais um evento de cota. Camila, a aeromoça, arregalou os olhos diante do comentário descaradamente racista. Dois passageiros próximos soltaram exclamações de indignação. Um homem mais velho, sentado na fileira da frente, virou-se completamente para encarar Eduardo com expressão de reprovação. Isso é inaceitável, disse Camila, abandonando o tom conciliador. Eu vou chamar o comandante agora mesmo. Enquanto a aeromoça se afastava pelo corredor, Mariana permaneceu de pé, segurando firmemente a alça de sua pasta executiva. Seus olhos encontraram os de uma jovem sentada algumas fileiras adiante, que acenou discretamente em solidariedade. Aquele pequeno gesto deu a Mariana força para continuar firme. Eduardo, percebendo que a situação estava escalando, ajeitou-se no assento e murmurou algo sobre mimimi. E não se pode mais dizer nada neste país. O clima na cabine ficou pesado, carregado de tensão, enquanto todos aguardavam o próximo desenvolvimento daquele confronto que já havia ultrapassado os limites do aceitável. Camila, a aeromoça de cabelos castanhos presos em um coque impecável, aproximou-se com passos cautelosos. Seus anos de experiência em lidar com passageiros difíceis estavam estampados no sorriso profissional que mantinha no rosto, apesar da tensão evidente. Senhor, precisamos seguir as marcações dos assentos conforme o bilhete, ela explicou com voz firme, mas educada. O lugar que o senhor está ocupando pertence a esta passageira. Eduardo ajeitou-se ainda mais no assento, como se quisesse afundar-se nele para evitar ser removido. Seu rosto avermelhado denunciava a irritação crescente. Tenho um problema de saúde. Precisa de espaço, rebateu ele, elevando o tom de voz.
Não vou sair daqui. Este assento me dá mais conforto para minhas pernas. Camila lançou um olhar discreto para Mariana, uma mistura de constrangimento e impotência. Ambas sabiam que aquela desculpa era frágil, improvisada no calor do momento. Não havia menção de necessidades especiais em seu registro de passageiro, e ele não apresentava nenhuma documentação médica. Senhor, entendo sua preocupação, mas... começou Camila, antes de ser interrompida por um gesto brusco de Eduardo. Já disse que não vou me levantar. Se quiser, chame seu supervisor. O avião, que deveria estar finalizando o embarque, permanecia parado. Alguns passageiros começaram a se inquietar, consultando relógios e trocando olhares de desaprovação. A notícia do conflito espalhou-se rapidamente pelas fileiras, e cabeças se viravam para observar a cena. Mariana permanecia de pé no corredor, suas mãos apertando a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Sentia dezenas de olhares sobre si, alguns solidários, outros apenas curiosos, como se estivesse participando de um espetáculo para o qual não havia se inscrito. Camila mordeu o lábio inferior, claramente desconfortável com a situação. Como aeromoça, não tinha autoridade para forçar fisicamente um passageiro a se mover. E Eduardo parecia saber disso. Vou precisar chamar o comissário-chefe, disse ela finalmente, com um olhar apologético para Mariana. O clima entre os passageiros ficou ainda mais tenso. Conversas foram interrompidas, e um silêncio pesado tomou conta da cabine, quebrado apenas pelo ocasional sussurro e o som do ar-condicionado. Todos estavam atentos ao desdobramento daquela situação, que agora ameaçava atrasar o voo inteiro. Eduardo sorriu com ar triunfante enquanto se acomodava no assento que não lhe pertencia, ajustando o cinto como se tivesse acabado de conquistar um troféu. O que ele não percebeu, em sua arrogância momentânea, foi o discreto movimento de pelo menos 3 passageiros que, indignados com a cena, haviam sacado seus celulares e agora registravam cada segundo daquela interação desrespeitosa. A câmera do corredor também capturava tudo em alta definição, enquanto uma comissária de bordo observava a situação de longe, já comunicando o incidente pelo rádio. Cada gesto, cada palavra, cada expressão facial de Eduardo estava sendo documentada como evidência de sua conduta. Mariana, por sua vez, manteve-se ereta, com os ombros alinhados e o olhar firme. Anos liderando equipes em situações de crise haviam lhe ensinado que a verdadeira autoridade não precisa se impor através do caos. Respirou fundo, contando mentalmente até 10, enquanto observava Eduardo se acomodar em sua poltrona. Como CEO de uma multinacional, ela havia enfrentado salas de reunião cheias de homens que duvidavam de sua capacidade, investidores céticos e concorrentes agressivos. Aquela situação, por mais desagradável que fosse, era apenas mais um teste de sua resiliência. Há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer argumento, pensou Mariana, lembrando-se do conselho que sua mãe lhe dera quando enfrentou seu primeiro caso de discriminação na faculdade. Ela sabia que cada segundo que passava, sem uma reação explosiva de sua parte, era uma vitória silenciosa. Sua respiração controlada e postura impecável comunicavam mais sobre seu poder do que qualquer discussão acalorada poderia expressar. O verdadeiro poder, como bem sabia, não estava no volume da voz ou na capacidade de intimidar. Estava na firmeza inabalável diante da injustiça. Enquanto o avião permanecia parado na pista, Mariana notou o movimento crescente da tripulação pelos corredores. Ela conhecia bem aquele padrão. Era o protocolo sendo acionado. Com a calma de quem já navegou por tempestades piores, esperou. O tempo, afinal, estava ao seu lado. E a justiça, ainda que às vezes lenta, raramente falha quando há testemunhas suficientes. Eduardo continuava alheio ao fato de que seu comportamento não apenas estava sendo registrado.
mas já havia desencadeado uma série de procedimentos que em breve interromperiam sua falsa sensação de vitória. De repente, um passageiro do fundo da cabine, um senhor de óculos que folheava uma revista de negócios, levantou o olhar surpreso e exclamou com voz potente: "Espera um pouco, ela é Mariana Souza, a CEO da companhia aérea." O comentário se espalhou como fogo entre os passageiros, percorrendo a aeronave em segundos. Murmúrios de reconhecimento e espanto preencheram o ambiente, enquanto vários passageiros começavam a buscar em seus celulares fotos para confirmar a informação. "É ela mesmo", confirmou uma mulher da fileira do meio, mostrando a tela do celular para os vizinhos. A atmosfera, antes tensa e dividida, transformou-se rapidamente em uma onda de indignação direcionada a Eduardo. O homem, que até então mantinha uma postura arrogante e inflexível, empalideceu visivelmente. Suas mãos, antes firmemente agarradas aos braços da poltrona como para demarcar território, agora tremiam levemente. Era possível ver a convicção em seu olhar vacilar pela primeira vez desde o início do confronto. Gotas de suor começaram a formar-se em sua testa enquanto ele olhava ao redor e percebia que a maré de opinião havia virado completamente contra ele. Mesmo assim, tentando recuperar o controle da situação, Eduardo endireitou-se na poltrona que não lhe pertencia e declarou em tom desafiador, embora sua voz já não carregasse a mesma segurança: "Não me importa quem ela seja, CEO, diretora ou dona da empresa inteira. Ninguém me tira daqui. Já estou instalado e vou permanecer." Seus olhos evitavam contato direto com Mariana agora, focando-se obstinadamente na tela do encosto à sua frente. O comentário, que pretendia soar resoluto, apenas destacou ainda mais seu desespero em manter uma posição cada vez mais insustentável. Mariana, por sua vez, manteve a compostura que a havia levado ao topo de uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Com um leve sorriso nos lábios, ela cruzou os braços e observou a cena se desenrolar, sabendo que sua identidade revelada havia mudado completamente as regras daquele jogo de poder. Os demais passageiros agora a olhavam com uma mistura de admiração e curiosidade, ansiosos para ver como a executiva lidaria com aquela situação inusitada em seu próprio território. Mariana sorriu de leve, encarando Eduardo com serenidade. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma determinação tranquila que parecia desestabilizá-lo mais do que qualquer confronto direto. "Sabe, Eduardo, não se trata de quem tem mais títulos ou quem ganha mais dinheiro. Isso nunca foi sobre status", ela disse com voz calma, mas firme o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. "Trata-se de respeito. O mesmo respeito que qualquer pessoa merece quando compra um bilhete com um assento designado." Os passageiros próximos observavam a cena com atenção. Alguns assentiam discretamente, enquanto outros pareciam desconfortáveis com o confronto. Uma senhora idosa na fileira ao lado murmurou algo para sua companheira de viagem. Mariana recuou um passo, ajustando a alça de sua bolsa no ombro. Seu semblante continuava sereno, quase diplomático. "Então aguardaremos juntos. A justiça não precisa de pressa", declarou ela. A frase pairou no ar como um desafio silencioso, ecoando pela cabine estreita. Eduardo remexeu-se no assento, visivelmente incomodado. Pela primeira vez, desde o início daquela situação, ele parecia genuinamente preocupado. O comissário de bordo, que havia se afastado momentaneamente, retornou acompanhado de um homem de meia-idade, vestindo um uniforme mais formal. Pelo crachá e postura, tratava-se do comandante do voo. "Com licença", disse o comandante com voz grave. "Fui informado sobre uma situação aqui." Os olhares de todos os passageiros próximos convergiram para aquele ponto da aeronave. O burburinho de conversas diminuiu consideravelmente. "Estamos resolvendo um pequeno mal-entendido sobre assentos",
explicou Mariana educadamente. Eduardo pigarreou, desviando o olhar. Na verdade, acho que houve um erro no sistema de reservas. Tentou justificar, sua confiança anterior começando a esmaecer. O comandante olhou de um para o outro, depois para o comissário, que discretamente mostrou algo em um tablet. Seu semblante tornou-se mais sério. Senhor, poderia me acompanhar por um momento? Solicitou ao Eduardo. E senhora, peço que aguarde aqui, por favor. Enquanto Eduardo se levantava relutantemente, Mariana permaneceu em pé no corredor, a mesma expressão serena no rosto. Vários passageiros trocaram olhares significativos. Uma jovem sentada 2 fileiras atrás sorriu abertamente para Mariana, levantando discretamente o polegar em sinal de apoio. O desafio silencioso que Mariana lançara não era apenas para Eduardo, mas para um sistema inteiro que frequentemente permitia que situações como aquela acontecessem sem consequências. Eduardo sentiu gotas de suor escorrendo pela testa enquanto percebia que a situação havia se voltado completamente contra ele. Passageiros ao redor o encaravam com olhares de reprovação, alguns balançando a cabeça em desaprovação, outros cochichando entre si. O pior eram os celulares. Pelo menos 5 pessoas filmavam tudo abertamente, capturando cada segundo de seu constrangimento. Aquela sensação de estar encurralado fez seu rosto queimar, primeiro de vergonha, depois de raiva. Olhou ao redor buscando algum sinal de apoio, mas até mesmo o homem de terno, que antes havia concordado com ele, agora olhava para o próprio laptop, fingindo não estar envolvido. Isso é ridículo, murmurou Eduardo, ajustando o colarinho da camisa que parecia sufocá-lo. Estão fazendo tempestade em copo de água por causa de um assento. Enquanto o burburinho crescia na cabine, Mariana mantinha uma calma calculada. Com movimentos discretos, retirou seu smartphone da bolsa e, protegendo a tela com o corpo, digitou rapidamente uma mensagem para um grupo chamado Protocolo Águia. A mensagem era curta. Código amarelo, voo 247, passageiro hostil, situação controlada por enquanto. Aquele era o protocolo interno de segurança da empresa, desenvolvido após diversos incidentes envolvendo executivos em viagens. Em questão de segundos, 3 respostas surgiram na tela. Sua equipe de segurança confirmando o recebimento, o departamento jurídico entrando em alerta e o diretor de comunicações pedindo detalhes adicionais. Mariana respirou fundo, guardando o celular. O sistema que ela mesma havia implementado estava funcionando perfeitamente. Enquanto Eduardo continuava a resmungar, sem perceber que sua situação piorava a cada palavra, ela sabia que uma rede invisível de proteção já estava sendo ativada. Não era apenas uma CEO defendendo seu assento. Era uma mulher preparada que havia antecipado situações como aquela e criado protocolos para lidar com elas. Com um leve sorriso, ela observou a comissária de bordo caminhando em sua direção, seguida pelo que parecia ser o comandante da aeronave. Subitamente, o sinal de Wi-Fi do avião se apagou. Eduardo olhou para o ícone em seu telefone, que agora exibia a frustrante mensagem sem conexão. Ele tentou atualizar, desligar e ligar o Wi-Fi, até mesmo reiniciar o aparelho, mas nada funcionou. A sensação de isolamento começou a se instalar enquanto ele percebia que estava completamente desconectado do mundo externo. Não poderia mais enviar mensagens para seus contatos, nem postar nas redes sociais sobre o que estava acontecendo. Com licença, há algum problema com o Wi-Fi do avião? Perguntou a uma comissária que passava pelo corredor. Estamos enfrentando dificuldades técnicas temporárias. Senhor, respondeu ela com um sorriso ensaiado. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema. O que Eduardo não sabia era que o corte na conexão havia sido deliberado. Após o incidente com Luísa,
O comandante havia sido informado sobre a situação e, seguindo protocolos de segurança, autorizou o desligamento do sistema de Wi-Fi. A tripulação havia recebido instruções claras da central: conter a situação sem permitir que se espalhasse para fora da aeronave. As comissárias de bordo agora se movimentavam com propósito renovado. Duas delas posicionaram-se estrategicamente próximas à fileira de Eduardo, enquanto o chefe de cabine consultava discretamente uma lista de procedimentos para passageiros problemáticos. A tripulação havia sido treinada para lidar com situações de conflito sem escalá-las, especialmente quando ainda estavam em solo. Eduardo percebeu a mudança na atmosfera. Os olhares dos outros passageiros alternavam entre curiosidade e desaprovação. Ele tentou novamente conectar-se, digitando furiosamente em seu celular, como se a força de seus dedos pudesse restabelecer o sinal. "Isso é ridículo", murmurou ele. "Alto o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem. Paguei por este voo e nem consigo usar a internet." Uma comissária se aproximou com um copo de água. "Senhor, gostaria de uma bebida enquanto esperamos a resolução dos problemas técnicos?" A oferta parecia inocente, mas fazia parte da estratégia: manter Eduardo ocupado, distraído e, mais importante, impedir que ele buscasse apoio externo ou inflamasse ainda mais os ânimos dentro da aeronave. A tripulação sabia que quanto mais tempo passasse, mais difícil seria para ele justificar seu comportamento anterior. Enquanto isso, na cabine de comando, o piloto recebia novas instruções pelo rádio. A situação havia escalado além de um simples desentendimento entre passageiros. As próximas decisões definiriam o rumo não apenas do voo, mas possivelmente das carreiras e reputações de todos os envolvidos. Eduardo, que sempre resolvera todos os seus problemas com uma simples transferência bancária ou uma ligação para pessoas influentes, agora se encontrava em uma situação inédita. Pela primeira vez em seus 45 anos, sentia-se completamente impotente. Seu celular, antes uma ferramenta de poder, agora parecia inútil. Tentou ligar para seu advogado, mas a chamada caiu na caixa postal. Enviou mensagens para contatos na companhia aérea, mas nenhuma foi respondida imediatamente como de costume. O silêncio do aparelho era ensurdecedor. Olhou ao redor e percebeu que se tornara um pária naquele espaço confinado. Os passageiros, que antes pareciam indiferentes à sua presença, agora lançavam olhares de desaprovação que perfuravam sua armadura de autoconfiança. Uma senhora idosa balançou a cabeça negativamente quando seus olhares se cruzaram. Um executivo, que Eduardo poderia facilmente imaginar como um igual em outra situação, desviou o olhar com evidente desprezo. Até mesmo a aeromoça, que antes o tratara com deferência, agora mantinha uma distância profissional gelada. A cada minuto que passava, Eduardo sentia o isolamento crescer como uma bolha invisível ao seu redor. Tentou se concentrar no tablet, fingindo trabalhar, mas não conseguia processar nenhuma informação. Seu estômago estava embrulhado e uma fina camada de suor cobria sua testa, apesar do ar-condicionado da cabine. Mariana, por sua vez, mantinha-se em um estado de serenidade quase meditativa. Sentada confortavelmente em seu assento original, folheava uma revista de negócios com calma estudada. Ocasionalmente, erguia os olhos para observar Eduardo, não com raiva ou triunfo, mas com a tranquilidade de quem sabe que a justiça está em curso. Quando seus olhares se cruzaram brevemente, ela não demonstrou rancor, apenas um leve aceno de reconhecimento, como se dissesse: estamos ambos nesta situação, mas por escolhas diferentes. A executiva consultava discretamente seu relógio de tempos em tempos, como quem acompanha o desenrolar de um plano meticulosamente elaborado. Cada movimento seu transmitia confiança e controle.
em contraste gritante com a inquietação crescente de Eduardo. Ela sabia que o tempo jogava ao seu favor. Cada minuto que o avião permanecia no solo era uma confirmação de que suas ações estavam surtindo efeito. Enquanto Eduardo se afundava em sua própria ansiedade, Mariana respirava profundamente, preparando-se para o que viria a seguir. Eduardo não conseguia mais se conter. A situação havia saído completamente de seu controle. E aquilo era algo que ele jamais experimentara antes. Durante toda a sua vida, as coisas sempre aconteciam conforme ele planejava. Bastava um olhar intimidador, uma palavra mais firme, e as pessoas cediam. Mas ali, naquele corredor estreito da aeronave, com dezenas de olhos fixos nele, algo estava diferente. A mulher à sua frente não cedia, a tripulação não o apoiava, e um murmúrio de desaprovação crescia ao seu redor. Foi quando a pressão se tornou insuportável. "Quero descer desse avião agora", gritou com a voz embargada, quase irreconhecível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os passageiros, que antes cochichavam entre si ou fingiam não prestar atenção, agora olhavam diretamente para Eduardo. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu pequeno, exposto. Suas mãos tremiam levemente, e uma gota de suor escorria pela sua têmpora. O homem que sempre se apresentava como um empresário bem-sucedido, que frequentava os melhores restaurantes de São Paulo e ostentava seu relógio importado, agora parecia apenas um menino assustado. "Senhor, tem certeza disso?" perguntou o comissário principal, aproximando-se com cautela. "Se o senhor desembarcar agora, não poderá retornar e não garantimos reembolso ou realocação." Eduardo engoliu em seco. O olhar de Luísa, firme e digno, o atravessava como uma lâmina. Ele percebeu que havia ido longe demais. Mas seu orgulho ferido não permitia recuar. Ao seu redor, alguns passageiros começaram a aplaudir lentamente, outros balançavam a cabeça em desaprovação. "Sim, quero descer", respondeu com a voz mais baixa, quase inaudível. O comandante foi notificado e o procedimento de desembarque excepcional foi iniciado. Eduardo recolheu sua bagagem de mão com movimentos desajeitados, evitando o olhar de todos. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à saída, sentiu o peso da humilhação que nunca havia experimentado antes. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Luísa observava a cena com uma mistura de alívio e compaixão. Não havia satisfação em ver alguém se desintegrar assim, mesmo alguém que tentara diminuí-la. Quando Eduardo passou por sua fileira, ela notou algo que ninguém mais percebeu. Lágrimas contidas nos olhos dele, o último resquício de sua fachada desmoronando completamente. O chefe dos comissários, Leandro, aproximou-se com passos firmes e deliberados, posicionando-se estrategicamente para bloquear qualquer tentativa de Eduardo se mover pelo corredor. "Senhor, por favor, sente-se imediatamente. Estamos sob restrição de movimento por determinação do comandante", disse Leandro com voz calma, mas autoritária. Eduardo, com o rosto vermelho de fúria, apontou o dedo na direção do comissário. "Você não sabe com quem está falando. Meu primo é advogado da maior banca de São Paulo. Vou processar esta companhia aérea incompetente até o último centavo." Sua voz ecoava pelo avião silencioso. Todos os passageiros observavam a cena, alguns filmando discretamente com seus celulares. "E não para por aí", continuou ele, virando-se para Mariana. "Você também vai receber uma intimação, difamação, calúnia, danos morais. A lista é longa." Mariana permaneceu impassível, sustentando o olhar dele sem demonstrar qualquer sinal de intimidação. "E vocês?" Eduardo girou o corpo, dirigindo-se aos passageiros ao redor. "Testemunhas falsas, todos cúmplices nesta farsa.
também serão processados. Um murmúrio de indignação percorreu a cabine. Ninguém parecia remotamente assustado com suas ameaças vazias. Pelo contrário, os olhares dirigidos a Eduardo eram uma mistura de incredulidade, desprezo e, em alguns casos, pena. Uma senhora idosa na fileira ao lado balançou a cabeça e comentou em voz alta: "Em 52 anos viajando, nunca vi tamanha falta de noção." Leandro manteve sua postura profissional. "Senhor, o senhor tem duas opções agora: sentar-se no assento que lhe foi designado ou ser escoltado para fora da aeronave pela Polícia Federal, que já está a caminho. A escolha é sua." Eduardo olhou ao redor, percebendo finalmente que estava sozinho naquela batalha. Nenhum dos passageiros demonstrava o menor sinal de apoio. Alguns até cochichavam entre si, apontando discretamente. Outros simplesmente o encaravam, com expressões que variavam entre reprovação e descrença. "Isso não vai ficar assim", murmurou ele, ajeitando a gravata cara com dedos trêmulos de raiva. "Vocês ainda vão ouvir falar de mim." Leandro manteve-se firme, sua postura profissional inabalável, enquanto encarava Eduardo. "Senhor, vou ser muito claro. Se continuar causando confusão, medidas de segurança serão tomadas e o senhor será removido da aeronave. Esta é nossa última palavra." Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade indiscutível que silenciou o burburinho dos passageiros ao redor. Eduardo olhou em volta, procurando algum aliado, mas encontrou apenas rostos hostis. O suor começava a escorrer por sua testa, enquanto a realidade da situação finalmente o atingia. Ele percebeu que não tinha mais saída. Seu nome, sua suposta influência, seu cartão Platinum, nada disso valia coisa alguma ali. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente impotente. "Tudo bem", murmurou finalmente, ajeitando o paletó com um gesto nervoso. "Vou me sentar ali." Apontou para um assento na fileira do meio, vários metros atrás. Quando começou a se afastar, alguns passageiros aplaudiram discretamente, outros apenas balançaram a cabeça em desaprovação. Resignado, Eduardo pegou sua maleta e caminhou pelo corredor estreito, agora alvo do desprezo coletivo. As pessoas sussurravam enquanto ele passava. Algumas até puxavam os pés para dentro, como se não quisessem nem mesmo que sua calça tocasse seus sapatos. Mariana observou tudo sem dizer uma palavra. Não havia satisfação em seu rosto, nenhum sorriso de triunfo. Ela simplesmente ajeitou-se em seu assento, aquele que sempre fora seu por direito, e voltou sua atenção para a janela. O céu estava claro, com algumas nuvens esparsas que pareciam algodão flutuando no azul infinito. Enquanto o avião se preparava para decolar novamente, ela sentiu mais tristeza do que vitória. Não era sobre ganhar uma batalha contra um homem arrogante. Era sobre o fato de que, em pleno século XXI, ainda precisava lutar por algo tão básico quanto respeito. Seus dedos tamborilaram suavemente no apoio de braço, enquanto ela refletia sobre quantas outras Marianas enfrentavam situações semelhantes todos os dias, sem comissários de bordo ou passageiros para defendê-las. Leandro passou por ela e perguntou em voz baixa se estava tudo bem. Mariana apenas assentiu, forçando um sorriso educado. Ela não queria mais drama. Só queria chegar a São Paulo, fazer sua apresentação e voltar para casa, para seu filho que a esperava. Enquanto o avião finalmente acelerava pela pista, ela fechou os olhos, tentando deixar aquele episódio desagradável para trás. A mulher de meia-idade, que estava sentada 2 fileiras à frente, se levantou. Tinha cabelos grisalhos e uma postura que indicava que não toleraria mais aquela situação. Com voz firme e sem hesitação, ela apontou diretamente para Eduardo. "O problema aqui é o senhor, não ela. Todos nós vimos o que aconteceu desde o início", declarou, olhando-o diretamente nos olhos. O comentário da mulher pareceu quebrar uma barreira invisível.
De repente, várias vozes se ergueram em apoio a Mariana. Um homem na fileira ao lado concordou enfaticamente. Exatamente. Ele pegou o lugar dela e depois ficou inventando desculpas. Outro passageiro comentou que tinha visto Eduardo ignorando deliberadamente o pedido da comissária anteriormente. Eduardo olhou ao redor, percebendo que estava completamente cercado por olhares de desaprovação. Seu rosto ficou vermelho, uma mistura de raiva e constrangimento. Ele tentou se defender, gesticulando nervosamente. Vocês não entendem. Foi ela quem começou com essa confusão toda. Eu só queria um assento mais confortável. Não tinha como saber que ela era... que ela tinha essa posição. Suas palavras soaram ocas no silêncio que se seguiu. Uma jovem sentada do outro lado do corredor balançou a cabeça em descrença. O senhor verificou o bilhete dela e, mesmo assim, se recusou a sair. Isso não tem nada a ver com conforto. Mariana permaneceu calma, observando enquanto o homem que havia tentado humilhá-la agora se contorcia sob o julgamento coletivo dos passageiros. Não havia mais sorrisos condescendentes ou ar de superioridade em seu rosto. O comandante, que havia retornado à cabine, fez outro anúncio pelo sistema de som. Senhores passageiros, gostaria de informar que estamos finalizando os procedimentos necessários e logo retomaremos nossa viagem. Eduardo olhou ao redor, buscando desesperadamente algum olhar de compreensão ou apoio, mas encontrou apenas expressões severas. A solidariedade que ele esperava por ser um homem branco de meia-idade simplesmente não existia. Pela primeira vez, ele estava experimentando o que significava ser julgado exclusivamente por suas ações, não por sua aparência ou posição social. O isolamento era agora completo. Ele estava sozinho contra todos. A sensação de impotência era nova para Eduardo. Acostumado a ter sempre a última palavra nos ambientes que frequentava. Ali, encurralado por sua própria arrogância, ele finalmente começava a entender a magnitude de seu erro. Enquanto Eduardo era consumido pela vergonha, Mariana mantinha uma postura serena. Seus ombros relaxados e o olhar firme contrastavam com o homem agora diminuído à sua frente. Ela não precisava de aplausos ou reconhecimento. Sua luta sempre fora por algo muito mais fundamental: dignidade. Os passageiros ao redor, que antes observavam a cena divididos entre curiosidade e desconforto, agora demonstravam uma espécie de reverência silenciosa por ela. Espero que o senhor compreenda que não se trata de uma poltrona, mas de respeito, disse Mariana com voz calma, estendendo a mão para Eduardo em um gesto de paz que surpreendeu a todos. Não guardo rancor. Apenas espero que esta experiência nos ensine algo. Eduardo hesitou antes de aceitar o cumprimento. Seu rosto ainda queimava de vergonha, mas algo havia mudado em seu olhar. Pela primeira vez, ele realmente havia, não como uma adversária ou um obstáculo, mas como uma pessoa merecedora de consideração. Os murmúrios na cabine haviam cessado, e um silêncio respeitoso pairava no ar. Uma aeromoça se aproximou com um copo de água para Eduardo, que o aceitou com um agradecimento quase inaudível. Ele olhou para o relógio de pulso caríssimo e então para as mãos de Mariana, que seguravam documentos de uma negociação multimilionária. A ironia não lhe escapou. Eu peço desculpas, murmurou ele finalmente, as palavras saindo com dificuldade. A senhora estava certa desde o início. Mariana assentiu, sem triunfalismo. Ao seu redor, os outros passageiros trocavam olhares de aprovação. Uma senhora idosa sentada na fileira ao lado sorriu para ela e fez um discreto sinal de positivo. O comissário que havia intermediado a situação passou pelo corredor e inclinou levemente a cabeça em respeito. Eduardo ajeitou-se em seu assento designado, evitando o olhar dos outros passageiros. A lição estava clara. Mesmo que dolorosa para seu ego, seu dinheiro podia comprar conforto, privilégios e até certa deferência,
mas não podia comprar respeito genuíno. Este precisava ser conquistado ou perdido por suas próprias ações. A cabine, antes dividida pelo incidente, agora compartilhava uma compreensão coletiva. Quando o piloto anunciou que retomariam a viagem em 5 minutos, houve um suspiro coletivo de alívio. Mariana abriu sua pasta de documentos e voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Sua vitória não estava nos aplausos ou na humilhação de Eduardo, mas na dignidade preservada e na lição silenciosa que todos ali haviam testemunhado. Quando o avião finalmente tocou o solo, Mariana sentiu o peso de tudo o que havia acontecido se transformar em determinação. Não havia mais espaço para hesitação. Enquanto os outros passageiros se levantavam para pegar suas bagagens, ela permaneceu sentada por alguns segundos, organizando mentalmente os próximos passos. O homem que havia causado todo o transtorno evitou seu olhar enquanto saía apressadamente, escoltado por um segundo comissário. Mariana agradeceu à tripulação, especialmente à comissária que havia intervindo, e seguiu diretamente para a saída do aeroporto. Sem nem mesmo passar em casa para deixar suas malas, Mariana dirigiu até a sede da empresa. Eram quase 20 horas, mas ela sabia que vários diretores ainda estariam trabalhando. Pelo telefone, instruiu sua assistente a convocar uma reunião de emergência no auditório principal. Avise todos os diretores e gerentes que puderem comparecer. Quem não estiver fisicamente presente deve participar por videoconferência, sem exceções. Quando entrou no auditório, 40 minutos depois, encontrou quase toda a diretoria presente. Alguns pareciam confusos, outros curiosos. Mariana subiu ao palco com a mesma roupa do voo, mas com uma presença que imediatamente silenciou a sala. O que aconteceu hoje não foi apenas um incidente isolado. Foi o reflexo de algo que muitos de nós enfrentamos diariamente, começou ela, relatando brevemente o ocorrido no avião. A partir de amanhã, continuou com voz firme, implementaremos mudanças estruturais em nossa organização. Primeiro, treinamentos obrigatórios sobre respeito e diversidade para todos os níveis hierárquicos, começando pela diretoria. Segundo, revisão completa do nosso código de conduta, com tolerância zero para qualquer forma de discriminação. Terceiro, criação de um conselho permanente de inclusão, com representantes de todos os departamentos. Os rostos à sua frente mostravam reações diversas. Alguns acenavam em concordância, outros pareciam desconfortáveis. Não estou pedindo aprovação, esclareceu Mariana. Estou comunicando decisões que já tomei como CEO. Nossa empresa não pode falar de inovação enquanto perpetua comportamentos ultrapassados. A mudança começa agora, e começa por nós. Ao terminar sua fala, um silêncio profundo tomou conta do auditório, seguido por uma onda de aplausos que começou timidamente e cresceu até se tornar ensurdecedora. Mariana sabia que o caminho seria longo, mas aquele era apenas o começo. Nos 3 anos seguintes, as políticas implementadas por Mariana transformaram completamente a cultura organizacional da companhia aérea. O que começou como resposta a um incidente vergonhoso evoluiu para um programa abrangente de diversidade e inclusão que se tornou referência no setor de aviação. Os índices de satisfação dos funcionários dispararam. A rotatividade caiu drasticamente e surpreendentemente para muitos céticos do mercado. Os lucros aumentaram. A empresa passou a ser citada em estudos de caso de grandes universidades como exemplo de como equidade e resultados financeiros podem caminhar juntos. Quando a Associação Internacional de Transportes Aéreos quis premiar Mariana com o título de Executiva do Ano, ela gentilmente recusou. Este não é um mérito individual. Explicou em um e-mail que depois vazou e viralizou nas redes sociais.
É o resultado do trabalho árduo de milhares de pessoas que acreditaram que podíamos ser melhores. Ela fez questão de dividir os créditos com sua equipe diversificada, especialmente com os funcionários de linha de frente que enfrentavam diariamente situações desafiadoras com passageiros. Eduardo, por outro lado, experimentou uma queda vertiginosa. Após o vídeo do incidente ter se espalhado, ele foi demitido da empresa de consultoria onde trabalhava. Suas tentativas de se recolocar no mercado foram frustradas pela mancha em sua reputação. Alguns colegas relataram que ele tentou argumentar que estava sendo vítima de cancelamento, mas as portas continuaram fechadas. O último que se soube é que ele havia se mudado para uma pequena cidade no interior, onde ninguém o reconheceria, tentando reconstruir sua vida longe dos holofotes. O caso entrou para os treinamentos corporativos de diversidade em todo o país, como um poderoso estudo de caso. Não era apenas sobre um assento em um avião, mas sobre como presumir competência, autoridade e pertencimento baseado em aparência ainda era uma realidade dolorosa para muitos brasileiros. A história de Mariana inspirou outras executivas negras a compartilharem suas experiências, criando uma onda de conscientização que ultrapassou fronteiras corporativas. Certa vez, durante uma palestra para jovens estudantes, Mariana foi questionada se guardava ressentimentos. Ela sorriu serenamente antes de responder. O ressentimento é um peso que escolhi não carregar. Prefiro usar minha energia para construir pontes onde antes havia muros. Sua resposta, como tudo que fazia, transformou um momento potencialmente amargo em uma lição de sabedoria e força.